Olá pessoal, tudo bem? O meu nome é Sandra e este é o Vamos Combinar. Sejam muito bem-vindos a este canal, aonde uma família brasileira compartilha as suas experiências vivendo aqui em Toronto, no Canadá. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre adaptação de crianças na escola. Para falar um pouco da gente, um pouco da nossa história, nós somos uma família que moramos em Toronto, no Canadá, há quase 3 anos. Nós chegamos aqui em 2017 com o nosso filho Lucas e na época ele tinha 9 anos. Oi pessoal, estou aqui com a minha família no Canadá e nós estamos aqui andando para chegar no nosso hotel. A gente acabou de chegar de 14 horas de voo. Como nós chegamos aqui em setembro, o Lucas estava na metade do 4º ano no Brasil. Chegando aqui é um pouco diferente a questão de matrícula, que não é por série, mas sim por idade. E em setembro é o início do ano letivo aqui no Canadá, então o Lucas iniciou novamente o Grade 4 ou o 4º ano. Então, basicamente, ele perdeu metade de um ano letivo. Perdeu depende do ponto de vista, né? Porque ele iniciando o ano letivo junto com todas as outras crianças, eu acho que foi mais fácil para ele se entender, né? Do que as crianças já estando adaptadas no meio do ano letivo. Então ele começou do começo, que eu acho que foi um ponto positivo. Assim como eu sei que todas as mães que vão passar por uma troca de país, seja para o Canadá ou para qualquer outro lugar, fica com esse sentimento, essa angústia de saber: será que meu filho vai se adaptar na escola? Será que ele vai conseguir se comunicar com as outras crianças? Como vai ser a troca de classe, de série, de idioma, enfim. São tantas preocupações que eu nem sei como enumerá-las. E você que é mãe, pai, tenho certeza que passa por esse mesmo transtorno que nós passamos. Com toda certeza, a adaptação do Lucas era o nosso maior receio. Por isso, estou fazendo esse vídeo hoje para contar a nossa história aí. São 3 anos já vivendo aqui em Toronto. O Lucas já completou 3 anos letivos inteiros aqui no Canadá, então eu acredito que seja um bom relato para vocês. Antes de dar continuidade nesse vídeo, eu quero pedir para que vocês se inscrevam no canal, já deixem um like para não esquecer de dar no final, ajuda a gente a continuar fazendo conteúdo para vocês. Quando chegamos aqui no Canadá, o Lucas não falava inglês. Para não falar que ele não fez nada de inglês, eu e o Cláudio no Brasil estudamos inglês por 1 ano. E para o Lucas não ficar sozinho ou não ter o que fazer, nós colocamos ele por 6 meses na escola, que é do lado da escola de inglês que nós estudávamos. Então ele fazia a aula dele numa porta e na outra porta nós fazíamos a nossa aula. Quando acabava, a gente se encontrava. Quem for do interior de São Paulo vai conseguir visualizar bem aí 2 escolas de inglês uma do lado da outra, mas era justamente isso que acontecia. Mas com certeza esses 6 meses foi muito pouco, ele não conseguiu pegar o idioma, ele aprendeu algumas palavras, algumas expressões, mas o que eu acho que foi importante foi ele começar a ouvir alguém falando inglês com ele, porque era isso que ele ia viver no próximo ano. Então, ele não falava nada de inglês, ele teve essa pequena experiência numa escola no Brasil. Assim que nós chegamos aqui no Canadá, o Lucas foi matriculado numa escola pública em Toronto e iniciou os estudos assim. Na primeira semana que nós chegamos, ele já iniciou a escola, porque nós chegamos assim bem em cima da hora. Tem um vídeo aqui no canal onde eu falo sobre matrícula, sobre os primeiros dias. É um vídeo que fala de adaptação, mas na verdade a gente estava aqui só há 1 mês. Então é um vídeo bem realista do que a gente estava vivendo naquele momento. Até a minha cara de preocupação vocês vão ver naquele vídeo, que era bem maior do que a que eu tenho hoje. Então o primeiro mês aqui em Toronto foi muito bacana, porque parecia que a gente estava de férias, parecia que tudo era novidade, tudo era festa. Quando a gente tinha que resolver um problema no centro da cidade, já aproveitava para ver a CN Tower, fazer turismo e tal. Então ele sentia esse clima também de descontração. Ele foi matriculado na escola, começou as aulas normalmente, junto com as outras crianças, não tem uma sala especial nem preparada para quem não fala inglês, não. Ele vai junto com as outras crianças numa sala de aula regular e lá eles colocaram um menino
para mostrar para ele como era a escola. O menino não falava português, não tinha ninguém que falava português naquela escola, mas o menino ia mostrando para ele, olha, você põe sua lancheira aqui, você come aqui, essa hora a gente tem que trocar o sapato, essa hora a gente tem que pegar a lancheira, e ele ia seguindo, e aos pouquinhos ele ia entendendo. Então foi assim que ele foi começando o primeiro mês na escola. Todos os dias ele gostava, a escola tinha um gramado enorme, que eles corriam bastante lá na hora do intervalo, não entendia uma palavra de inglês, mas estava lá fazendo parte da bagunça. Passamos o primeiro mês muito bem, mas quando chegou o segundo mês, o Cláudio começou a trabalhar. Eu já estava indo para o college e nós precisamos deixar o Lucas no after school, que é uma creche para as crianças que precisam ficar na escola depois aí do horário das 3, né? Porque a escola aqui é normalmente das 8h30 às 3, das 9 às 3, e aí ele ficaria na escola até às 6. Esse período foi muito difícil, porque ele não gostava de ficar lá. Ali ele realmente começou a se sentir um pouco rejeitado, porque as crianças brincavam, corriam, eram entrosadas entre elas e ele não conseguia entrar naquele mundo, ele se sentia um pouco de fora. Então ele reclamou um pouco, ele falava que se sentia como um fantasma. Então essa parte aí da adaptação eu acho que foi a parte mais difícil, porque ele realmente não gostava do after school, era um tormento para ele ficar lá. Ele não precisava ficar todos os dias, porque eu não tinha aula no college todo dia até às 6, e eu sentia que o dia que ele tinha que ficar, ele já ficava mais chateado. Porém, isso durou pouco tempo, porque eu consegui mudar o meu horário no college para não fazer ele passar por isso, né? Porque o horário da escola, ele é mais regulado, né? Ele tem regras, tem horário para isso, tem horário para brincar. Já o after school, eles ficam mais para brincar, mais soltos, ele não estava conseguindo se adaptar. Também tem um vídeo aqui no canal falando dos nossos aluguéis, que nós nos mudamos muitas vezes antes de chegar nesse bairro, nessa casa que nós moramos hoje. Então o Lucas mudou de escola algumas vezes e no segundo mês ele veio para a escola que ele estudou aí todo o elementary school, e foi aonde ele realmente começou a se adaptar. Então a partir daí ele começou a se integrar com os meninos na escola. Ele viu os meninos brincando de Beyblade, ele pediu para comprar um Beyblade e entrou ali na brincadeira, e ele mesmo foi achando os caminhos para fazer parte ali da galera e conseguiu. Eu acredito que acho que eu perdi como cronometrar esse tempo, mas eu acredito que lá pro quarto, quinto mês o Lucas já tinha alguns amigos, então ele já tinha se atrelado a algumas pessoas na escola que fazia bem para ele. Ele já entendia melhor como funcionava a escola, mesmo sem saber falar inglês, ele conseguia se comunicar nas pequenas coisas, ele conseguia entender o que tinha que fazer, né? Então eu acho que a partir do quinto mês aí ele já estava bem adaptado. Passado um ano, né, depois de um ano, ele terminou todo o grade 4, a gente já viu o Lucas falando inglês sem muita dificuldade. A gente via ele com vários amigos, inclusive indo em festinha de aniversário, pedindo para amigo vir em casa, pedindo para ir brincar no playground com os amigos aqui, que aqui é um bairro bem residencial, então todo mundo mora meio perto da escola. Ele já tinha criado um vínculo bem bacana aqui com as crianças, e eu acho que esses amigos foram a ponte principal para que ele se adaptasse. E a partir daí ele fez o grade 4, o grade 5, terminou o elementary school, trocou de escola, foi para o elementary school, né, que é a partir do grade 6, né, do 6 ao 8, e já estamos sem problema nenhum. Hoje, com 3 anos aqui, o Lucas tem muitos amigos, ele criou uma vida ao redor da escola, né? Com conexões de amigos, conhece os professores, conhece os lugares, ele sai da escola, passa na lojinha para comprar um chiclete, um refrigerante com um amigo. Inglês ele fala fluente e sem sotaque. Tá, eu tô aqui há 3 anos sofrendo para aprender o inglês e ele já tá aí podendo me dar aula tranquilamente. Então, eu acho que a adaptação dele foi muito tranquila. Lógico que no começo é difícil para todo mundo, é difícil para todos os membros da família. Todo mundo está se adaptando, tanto com a língua, quanto com a cultura, com o emprego novo, com a escola nova, com a rotina nova, né? Mas é um período e ele vai passar, e ele passa para todo mundo. Eu vou tentar deixar algumas dicas que eu usei e que eu vi que foram benéficas para ajudar vocês na adaptação dos seus filhos. A primeira delas é, vai falando inglês com eles, vai ensinando pequenas frases. Antes do Lucas ir para a escola, eu ensinei para ele várias frases, tanto a falar quanto a escrever. Quero ir no banheiro, estou com sede, estou sentindo dor, liga para minha mãe, coisas desse sentido, coisas que ele ia precisar ali para sobreviver na escola.
E no dia que ele foi para a escola, eu mandei ele com um caderninho que eu escrevi todas essas frases, ele já sabia ler. E aí ele poderia mostrar para a professora se ele precisasse de alguma coisa, estivesse nervoso e não conseguisse. Lógico, isso tudo paranoia da minha cabeça, porque ele nunca precisou desse caderninho, nunca me ligaram na escola porque ele estava precisando de alguma coisa. Era só o meu coração que ficava ali super apertado mesmo. O caderninho não foi útil para ele, mas pelo menos para mim foi, né? Porque aí eu fiquei me sentindo, ai não, ele tem o caderninho, usei isso como desculpa para me sentir melhor. Uma outra dica é deixar eles assistirem televisão sim, e televisão em inglês. Corta aí em português a maior parte do tempo que você precisar. O Lucas, ele assiste bastante televisão, até mais do que eu gostaria, e em pouco tempo assistindo desenho, seriado, coisas que ele gosta em inglês, ele pegou uma agilidade em ouvir e entender muito boa. Então eu acho que os desenhos animados, as séries fizeram muito bem para ele nesse processo de adaptação numa língua nova. A gente pode não querer que ele assista televisão o tempo todo, mas a gente pode filtrar os programas que ele vai assistir e deixar ele assistindo coisas úteis que vão trazer benefício para ele no futuro. Deixar a criança fazer parte do processo de mudança. Desde quando você começou a pesquisar, que a ideia se fixou, vamos mudar para o Canadá, deixa ele fazer parte das conversas, né? Deixa ele ajudar nas escolhas, deixa ele opinar, deixa ele começar a sonhar com vocês, imaginar aquele mundo novo, aquela vida nova, porque aquela também vai ser a vida dele. Muitas vezes a gente quer poupar as crianças de ansiedade, mas eu acho que em dosagens certas é bom que a criança participe, porque ele já começa a entender que vai haver uma mudança, que vai haver um processo diferente na vida dele, que vai ter uma quebra aí da zona de conforto. E falando com o Lucas e mantendo ele informado de tudo que estava acontecendo no nosso processo, eu acho que fez ele entender com mais facilidade que a gente ia se mudar, que ia ser uma coisa boa, que ele ia deixar os amigos dele na escola no Brasil, mas que a gente ia ser feliz aqui também. Então eu acho que isso foi uma coisa muito bacana e recomendo que vocês façam. Última coisa é confie no seu filho, né? Tô eu aqui falando a pessoa que mandou o caderninho para a criança na escola. Mas o coração de mãe e pai vai sempre ficar apertado, porém nossos filhos são muito mais fortes do que a gente imagina. O Lucas enfrentou toda essa mudança de língua, de país, de temperatura e tudo mais com o peito super aberto, sabe? Ele nunca reclamou, ele sempre gostou. E muitas vezes ele mesmo consolou a gente, né, em momentos mais difíceis. Então confia no seu filho. Dá a oportunidade dele crescer também, dele ser responsável com esse processo aí de mudança e com esse processo de adaptação. Confia nele, encoraja, fala que vai passar quando tiver difícil, continua tentando que vai dar certo, que uma hora passa. O processo de adaptação ele é difícil, ele pode ser de poucos meses para alguns e de anos para outros, ele não tem uma data para começar e para terminar, vai depender muito de cada família e de cada pessoa, mas ele passa. E a gente agindo com tranquilidade, com o pé no chão, sabendo que é só mais uma fase de todas essas que a gente enfrenta na vida, pai, mãe, filhos, todo mundo vai conseguir passar por isso e vai passar tranquilos. E enfim, vão chegar em outros desafios e você vai estar pronto para passá-los também. Esse é o vídeo de hoje, esse é o recado que eu queria deixar para vocês hoje. Eu espero que eu tenha sido útil em alguma coisa. Se inscreva no canal, deixe um like, ativa o sininho para receber notificações, assiste outros vídeos que nós temos falando da escola pública aqui em Toronto, aqui no Canadá. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Um beijo, tchau!